E hoje é dia de falar sobre direitos do consumidor aqui no Jornal Setorial, quarta-feira, e você sabe que sempre quando a gente fala de direitos do consumidor, a gente tem aqui o privilégio de ter o nosso especialista, o nosso consultor, que quer sempre dar dicas para você não cair em ciladas. Dori, tudo bem? Eu vou muito bem, muito obrigado pela atenção. Dori, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê se falar muito, e algumas pessoas até confundem isso, que é sobre gratuidade de passagem para idosos, né? Qual que é a idade mínima que a pessoa realmente passa a ter esse direito? Esse assunto, ele é tão importante que eu trouxe para fazer essa conversa com você dois grandes direitos de livros que tratam dessa situação e trouxe um resumo. Por quê? A pessoa que trabalhou a vida inteira, ela tem o total direito e o necessário respeito das outras pessoas para com o idoso. Infelizmente, não é todo mundo que você percebe que atende essa questão. Às vezes a pessoa está dentro de um ônibus, tem lá um jovem sentado, chega um idoso, o pessoal faz disfarce, fica olhando no celular como se estivesse ocupado só para não dar o lugar. Isso é um desrespeito. Então, nós precisamos fazer rapidamente e de maneira objetiva o seguinte, Dar. Dar, já estou acostumado com a Dar. João Paulo, no Tá em transporte casa? municipal, estou em casa, no transporte municipal, em todo o país, transporte municipal, em todo o país, somente para pessoas com idade superior a 65 anos, o transporte é gratuito para essas pessoas. Dentro dos ônibus, há necessidade de reserva de 10% dos assentos. Como é que eu comprovo? Basta apresentar um documento pessoal que comprove a sua idade. Já no transporte interestadual, somente as pessoas com idade mínima de 60 anos que têm direito a 2 vagas gratuitas por veículo. As demais vagas, elas têm desconto de 50% no valor da passagem. Então, a pessoa do idoso, ele tem que ter uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, você tem que cuidar disso. Você deve solicitar o seu bilhete com antecedência mínima de 3 horas do horário da partida. 3 horas você deve solicitar. Então, é muito importante que você se prepare para essas questões. O Dori, por que eu falei que muitas pessoas se confundem com isso aí? Porque muitas vezes a pessoa é aposentada, mas ela não atingiu a idade da gratuidade. Isso não dá o direito para ela, né? É, aposentado é uma situação. Tem gente que, eu nem quero comentar, mas está na imprensa e tem político que está aposentado com 40 anos de idade, com um salário absurdamente alto. Não vou mexer com isso. Mas a idade que o próprio Estatuto do Idoso, que tem os direitos do idoso, que trata no livro, tem essa divisão que eu comentei com você. Ele tem direito, mas tem que ser a idade para tratar essas questões. Claro que existem legislações no município que dá também direitos a algumas outras situações. A pessoa é doadora de sangue, a pessoa é deficiente, a pessoa tem determinadas sequelas. Então, com isso, é possível que cada município, isso é bom a pessoa procurar saber, né? Junto à prefeitura, uma secretaria de assistência social, um conselho municipal do idoso, um conselho municipal dos transportes, ou entrar até na Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Vai aparecer, junto a essas informações, junto ao Estatuto do Idoso, situações mais atuais, você vai se adaptando. Aí a internet, ela é uma grande ferramenta. Dori, a gente estava falando aqui, por exemplo, que a questão da gratuidade ela está vinculada a uma determinada idade, né? Também algumas regras. A empresa ela pode se negar a dar essa gratuidade?
Se tiver baseado na legislação conforme nós comentamos, e aí, né, claro, passa o tempo, a pessoa esquece, entra na internet, coloca lá gratuidade, idoso, transporte público, e vai aparecer as regrinhas, são bem básicas. Se tiver como imprimir, imprima, guarde isso, aí você discute essa questão. Não atendido, aí você tem o PROCON para reclamar, o Reclame Aqui para reclamar, a empresa para reclamar, o Ministério Público de Defesa do Idoso para reclamar, o Conselho Municipal do Idoso na sua cidade para reclamar, Secretaria de Assistência Social, e você tem o consumidor.gov.br, que é do Ministério da Justiça. Então, você tem diversos órgãos que, se não for atendido o seu direito, você vai poder registrar uma reclamação. Então, a dica que o Dori dá é: ou você fotografa a tela do computador, ou você tem uma impressora, ou pede para um sobrinho, alguém imprimir para você, e você anda com esse papel, porque chega na hora, ó, esse é meu direito, essa é a legislação. Aí você está fundamentado, porque ficar discutindo, às vezes você nem lembra de tudo. Dori, para a gente terminar, e se eu chego no lugar, eu fiz todo o procedimento certinho, chego lá, o meu lugar está ocupado. Como é que eu faço? Aí você vai, fala com o motorista, se você já estiver dentro do ônibus, você fotografa se você tiver celular, você vai viajar de uma maneira, né, inadequada perante o descumprimento do seu direito, mas vamos dizer que você não consiga ter um outro horário. Então, aí você fotografa, conversa, anota o nome do motorista para poder, quando você descer, fazer essa reclamação que eu comentei. Às vezes, o motorista tem que intervir para tirar uma pessoa que está sentada lá no assento que está devidamente sinalizado. Está escrito lá idoso. Então, não é para sentar se a pessoa não é idosa. Agora, não tem idoso, aí esse lugar pode vir a ser ocupado. Surgiu idoso, aí esse lugar tem que ser destinado a essa pessoa. Então tá certo. Dori, obrigado por suas dicas, obrigado por estar sempre com a gente aqui orientando a quem a gente deve recorrer em casos, né, que a gente pode passar, infelizmente, mas também obrigado pelas dicas que você dá semanalmente para a gente aí não cair nesses golpes. Opa, e qualquer dia a gente fala sobre a questão do estacionamento, as vagas reservadas, isso é muito interessante e tem muito pilantra usando essa situação. Então tá certo, Dori, até a semana que vem.